Olá, bom dia, professora Mônica e meus colegas de curso. Sou Regina, eu e minha equipe estamos aqui hoje para apresentar a vocês algumas informações sobre o melhoramento genético em caprinos de corte. Vamos começar aqui falando um pouco de história. Vocês sabiam que os caprinos foram domesticados desde os tempos pré-históricos? Sim, é verdade. Essa atividade sempre foi de grande importância para muitos povos. O caprino é um animal que se adapta melhor em regiões de clima seco e árido. Por isso, a população mundial de caprinos está localizada, em sua maioria, nesse tipo de região. Os caprinos, em sua maior parte, são a fonte de alimento e de renda dos habitantes. 2/3 da população de caprinos são de países pobres. A Ásia possui o maior rebanho mundial. A China, a Índia e o Paquistão possuem também grandes rebanhos. E o Brasil é o sexto produtor mundial de caprinos. Desse total, mais de 80% se localiza aqui no Nordeste, sendo os estados da Bahia, Ceará e Piauí e Pernambuco os principais produtores do rebanho regional. Em geral, a exploração dos caprinos no Nordeste ainda se caracteriza por um sistema de criação extensiva, sem nenhum cuidado de natureza sanitária e profilática, somado a fatores como dificuldades de mecanização, perdas de recursos das pastagens, calamidades naturais e surtos de doenças, resulta, assim, uma alta mortalidade e uma baixa rentabilidade na exploração. No Sudeste e Centro-Oeste, as criações são em propriedades menos extensivas, que são os sítios de lazer. Esse baixo desempenho produtivo tem criado nos produtores o interesse para a importação de animais exóticos. E nos últimos anos, algumas iniciativas de implantação de programas de melhoramento genético em caprinos foram feitas pela própria iniciativa de pesquisadores, que eram vinculados a algum projeto de pesquisa. Mas, apesar dos esforços desses pesquisadores, a participação dos criadores e das associações foi bastante limitada. O melhoramento dos rebanhos de caprino no Brasil ainda se utiliza basicamente da importação de animais e embriões de raças exóticas, vindos principalmente da Europa, Estados Unidos e África do Sul, onde existe programa de melhoramento com avaliação genética. Entretanto, sabe-se que os objetivos de seleção para as diferentes raças daqueles países são diferentes dos que se estabelecem aqui no Brasil, trazendo assim efeitos de alteração genótipo ambiente, ocasionando uma inversão na ordem da classificação desses animais. As particularidades ambientais, a situação socioeconômica do homem e os recursos genéticos disponíveis devem ser a base para o estabelecimento dos programas de melhoramento genético. É preciso estudar os recursos genéticos existentes, avaliar as raças nativas dotadas de maior potencialidade, introduzir raças exóticas com capacidade de adaptação e que essas sejam capazes de melhorar as raças nativas. Estes esforços têm sido feitos pela Embrapa. Mas, infelizmente, as ações para o melhoramento de caprinos no Brasil ainda são acanhadas e deixadas para um segundo plano, ignorando, assim, o papel dessas espécies para a segurança alimentar de muitas comunidades rurais, especialmente no nosso. Sou a Graça e eu vou falar um pouquinho para vocês das raças de caprinos com aptidão para carne que são utilizadas nos sistemas de criação na caprinocultura de corte brasileira. Essas raças são a boé, a savana, a anglo-nubiana, as cabras sem padrão de raça definida e a raça Kalahari. A raça boé, ela tem sua origem africana, é um animal bem adaptável, está no ranking como a raça caprina com maior número de registros junto à BCC, possui uma carne macia quando comparada a outras raças de caprino, um alto rendimento de carcaça. Essa raça é subdividida em 5 tipos, que vai do boé comum, pelo longo, mocho e nativo, ao boé melhorado. O boé melhorado é o tipo desejável do caprino boé. Esse animal possui uma excelente conformação física, um rápido desenvolvimento dos seus filhotes, uma alta taxa de fertilidade, pelagem uniforme,
rusticidade e boa adaptabilidade. Diferencia-se do boé comum pela sua pelagem uniforme e pela sua conformação física. A raça savana, ela é uma raça também de origem africana, é uma raça de manejo simples, é um animal de boa conformação de carcaça, lombo comprido, um pernil bem desenvolvido, aprumos bem definidos, membros fortes, tem um bom desenvolvimento muscular, ossos e cascos bem fortes também. A raça anglo-nubiana são animais que são resultantes de cruzamento de caprinos nubianos originários do Sudão com caprinos comuns ingleses. É uma raça que possui dupla aptidão, leite e carne. É uma raça caprina muito utilizada em cruzamentos, visando sempre a obtenção de animais aptos à produção de leite e carne. Possui alta prolificidade e rusticidade. São animais de grande porte, compridos, pesados, bastante musculosos, pelos curtos e brilhantes, peles soltas. Sobre as raças nativas, eu vou falar um pouco da raça Mochotó, que das raças brasileiras, essa raça é a única reconhecida oficialmente com livro de registro genealógico. É rústica e bastante prolífica, com aproximadamente 40% dos partos múltiplos. É um animal de pequeno porte, pouco produtora de leite, mas excelente produtora de carne e pele. Ela se concentra na região Nordeste, nos estados da Paraíba, Ceará, Piauí e Bahia. A raça repartida é uma raça nativa da região Nordeste. Ela originou-se do processo da seleção natural dos ecotipos de caprino trazido pelos portugueses na época da colonização. É também uma raça pouco produtora de leite, mas excelente produtora de carne e pele. Ela é uma raça que possui alta rusticidade. A raça Kalahari também é uma raça de origem africana, é uma raça que possui uma boa habilidade materna e também é uma raça de dupla aptidão, carne e leite. Bom dia a todos, eu sou o Felipe e vou falar sobre as principais características que foram e vêm sendo melhoradas. Antes de falar sobre essas características, eu vou falar um pouco sobre os motivos que influenciaram o início do melhoramento em capinos de corte. O setor produtivo não estava correspondendo a essa demanda do produto de forma adequada, tendo a falta de animais que produzam carcaças de qualidade e com a falta de regularidade no mercado. Para suprir essa deficiência do mercado e entregar um produto de qualidade, o melhoramento de 4 características específicas foram estudadas para que fosse elevada a produção e o grau de qualidade subisse. Foram elas o ganho de peso, rendimento da carcaça, número de filhotes por parto e a precocidade que atinge a fase para o abate. Características essas que vêm sendo estudadas, melhoradas e apresentando ótimos resultados em seus melhores. Pessoal, eu me chamo Luiz Gustavo e eu trouxe aqui para vocês as ferramentas que a gente utiliza no melhoramento genético, né? Essas ferramentas a gente pode dizer que elas são meio que universais por conta que elas podem ser utilizadas em outras atividades envolvendo outras espécies, né? Não é exclusiva da capinocultura. Uma atividade, né, trazendo aqui um exemplo para vocês, é a bovinocultura, né? Uma atividade que é bastante grande aqui no nosso país, né? E que já vem há bastante tempo sendo estudada, né? Os animais são bastante melhorados, né, geneticamente, e que é totalmente diferente da capinocultura, que é uma atividade que não é tão explorada aqui no nosso país, né? É uma atividade que eu acredito que venha crescendo, né, com o passar dos anos, mas que ainda não atingiu, assim, um, um, um alto índice, né, de, de exploração aqui no nosso país. Daí, para a gente conseguir realizar melhoramento genético, a gente precisa partir de dois pontos, que é a seleção e o cruzamento. A seleção, basicamente, vai selecionar, né, os melhores indivíduos de uma geração com o intuito de torná-los pais de uma geração futura. Tudo isso tem um objetivo, né, de melhorar ou fixar uma certa característica, né, ou mais de uma característica de importância para aquele produtor, né, de acordo com o que ele vai estar trabalhando, para que ela seja
expressada, né, nas gerações futuras, né, cada vez mais, né. E tudo isso vai depender muito da herdabilidade, né, de o quanto os pais conseguem passar isso para os filhos, né. O cruzamento, ele basicamente é o cruzamento entre raças diferentes, e sempre entre raças diferentes, nunca vai ocorrer em indivíduos da mesma raça, né? Diferente do acasalamento, que a galera acaba também confundindo bastante esses dois termos, né? Porque o acasalamento, ele é mais o acaso, entendeu? O animal ele pode estar acasalando com um animal da mesma raça, né? E no cruzamento, não. O cruzamento, para a gente realizar ele, um bom cruzamento, a gente precisa fazer uma seleção antes, né? Tem todo essa pesquisa por trás e é mais voltado para o melhoramento. O acasalamento nem tanto, entendeu? O acasalamento ele é mais o acaso. Nesse próximo slide aqui eu trouxe para vocês, né, os principais critérios de seleção, né, que tem aqui circunferência escrotal, dia do parto, peso de carcaça ou peso de abate, facilidade de parto, peso a desmama, rendimento de carcaça, depósito de gordura, porcentagem de músculo, consumo alimentar, crias desmamadas, né, fêmeas expostas, entre outras características que também são critérios, né? Mas tudo isso vai depender também muito do produtor, né? Do que ele busca, né? Qual é o intuito daquela criação dele, né? Se é para corte, se é para leite, se é para os dois. Então, vai depender muito. E uma das dificuldades que a capinocultura atualmente enfrenta é os baixos índices zootécnicos. Então, assim, a galera ela se baseia muito pelo fenótipo. É, por conta que o animal às vezes apresenta um bom comportamento para tal característica, acabam cruzando ele com outros animais, mas a gente não sabe se realmente ele tem predisposição genética para aquilo. Então, pode ser realmente só uma questão de fenótipo mesmo. Então, é, por exemplo, né, se você pegar um animal que você coloca aqui no Nordeste, ele pode até apresentar uma boa característica, né, por conta do ambiente e tal, mas aí, se você colocar ele lá no Sul, que é mais frio, pode ser que ele não tenha esse mesmo rendimento que ele tem aqui no Nordeste, né. Então, é necessário a gente avaliar, assim, o fenótipo, mas também junto com o genótipo. A gente precisa ver os dois juntos para que realmente a gente tenha certeza claro que aquela lei vai dar certo, né, porque fica meio que algo incerto se você avaliar só um dos lados, né, que é o fenótipo. Mas é como já falei, é muito complicado porque não tem muito estudo em cima disso, não tem muitos índices zootécnicos. Eu trouxe essa imagem aqui, que é de um catálogo de um banco de sêmen, né? Que de um boié. Mas você pode até ver que tem poucas características, tem poucos dados, né? Porque justamente a gente enfrenta esse problema de baixos índices zootécnicos para caprinos, atualmente aqui no Brasil. Atualmente a gente tem assim, um leque bastante grande de técnicas que a gente pode estar utilizando no melhoramento genético, na técnica de seleção. Eu deixei aqui destacado a inseminação artificial e a transferência de embriões, que são técnicas mais utilizadas, né? Que são as técnicas mais utilizadas em caprinos de corte. Daí, posteriormente, eu vou falar mais dela para vocês. A sexagem de embriões, a clonagem e a produção de animais transgênicos não são técnicas tão utilizadas no melhoramento genético de caprinos. Mas por questão de curiosidade, eu vou estar explicando para vocês o que são elas basicamente, né? A sexagem ela é uma técnica que permite identificar o sexo do embrião, né? Imediatamente após ele ser colhido do útero da doadora. Uma técnica que é muito vantajosa, visto que tem muitas características que estão relacionadas ao sexo, né? E aí o, essa possibilidade de poder escolher é uma grande vantagem, né? Para o melhorista, né? E para o produtor também. A clonagem, né, é uma técnica que realiza a introdução de uma célula somática de um animal adulto dentro de uma óssea, também conhecido, né, como óvulo, da qual o núcleo foi retirado. Daí este ócito, né, ele reprograma o núcleo contido na célula, tornando-o semelhante ao de um zigoto. Aí um embrião se desenvolve a partir desse zigoto e após a transferência para um útero de uma fêmea, né, receptora, é, ou barriga de aluguel, é produzido um animal idêntico àquele que doou a célula somática para utilizar no processo de clonagem. A produção de animais transgênicos, né? Essa técnica tem o intuito, né, de realizar a alteração do patrimônio genético de um animal, onde ela vai introduzir genes de outras espécies, né, que não sejam do mesmo animal. Daí isto ocorre através da introdução de um gene de interesse no núcleo de um óvulo já fecundado. Daí agora a gente vai para as técnicas, nas principais técnicas utilizadas em caprino de corte. A primeira delas é a inseminação artificial. Como vocês estão vendo aqui na imagem, né, como é que é o processo. A inseminação artificial basicamente é uma técnica de reprodução, né, em que o sêmen de um determinado animal é depositado no aparelho reprodutor de uma fêmea, né, da mesma espécie.
pelo homem, né? Com a utilização de equipamentos específicos, né? Com o objetivo de fecundar uma fêmea sem o contato físico do macho, né? Essa técnica proporciona uma erradicação, né, de doenças adquiridas através do coito, né? E aumenta os níveis de cobertura nas fêmeas por um mesmo certo macho, né? Então, é totalmente controlada. E para finalizar, galera, eu trouxe aqui para vocês a última técnica, né? Não, a segunda técnica mais utilizada, né, em caprinos de corte, que é a transferência de embriões, que é um processo, né, que tem o objetivo de remover um ou mais embriões do trato reprodutor de uma fêmea doadora e transferi-los, né, para um ou mais fêmeas receptoras. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre o Genecoc. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas significa Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos de Corte. Esse programa foi lançado pela Embrapa Caprinos e Ovinos e é um programa de melhoramento genético animal que busca atender os produtores de caprinos e ovinos de corte nas necessidades genéticas de seus rebanhos. Esse programa consiste em uma ação coletiva com o objetivo de examinar uma população animal e dar suporte a grupos de produtores e a associações de criadores que tenham e busquem um objetivo comum. A atuação desse programa é inovadora porque ele apresenta características únicas, como fazer a coleta, controle e gerenciamento das informações do programa via internet, usar um software livre com acesso de qualquer computador, fazer avaliações genéticas e estimativas de valores genéticos expressos com DIP, que é a diferença esperada na progenie, disponibilizar essas DIPs no site do programa, uso de valores genéticos para construir índices de seleção, uso de ferramentas para indicar acasalamentos e maximizar o ganho genético e controlar a endogamia nos rebanhos, possuir um fórum de discussão, integração e treinamento de técnicos, estudantes e criadores, ter um banco de consultores profissionais treinados, fazer pesquisas de objetivos e critérios de seleção, além de fornecer um ambiente para gerenciamento online de programas de melhoramento genético de caprinos e ovinos. Esse programa segue passos muito importantes e faz uso de muitas ferramentas de tecnologia da informação, tanto para gerenciar o programa, como para fazer a escrituração zootécnica feita pelos SGR, que é o Sistema de Gerenciamento de Rebanhos, que é um software de armazenamento de dados que possui ferramentas de seleção de animais por mérito genético total, com construção de um índice genético de seleção para escolher os acasalamentos, maximizar o ganho genético do rebanho e controlar a endogamia. São exatamente o uso dessas ferramentas específicas desse programa, como a que apresenta a estimativa da endogamia média do rebanho e a listagem dos animais endogâmicos, que tornam esse programa inovador e atual, permitindo que o criador faça a seleção de seus animais de acordo com os indicativos econômicos de sua região. Os principais objetivos desse programa são principalmente buscar o melhoramento genético dos rebanhos, estimular e dar suporte aos produtores na escrituração zootécnica dos seus rebanhos, melhorar o uso dos recursos genéticos disponíveis aos criadores, respeitando aspectos ambientais e as exigências desses recursos, apresentar avaliações genéticas de reprodutores, matrizes e animais jovens de raças puras e mestiças para características produtivas e reprodutivas, promover a integração entre rebanhos de diferentes regiões do país, tornando acessível o uso de recursos genéticos melhores para promover o desenvolvimento dessa atividade, fornecer as informações coletadas de todos os rebanhos através das DIPs pelo site e, principalmente, disponibilizar as informações para a escolha dos animais que tenham bom desenvolvimento muscular, bom ganho de peso, capacidade de acabamento e tamanho adulto, que apresentem boa capacidade reprodutiva, prolificidade e precocidade sexual, para reduzir os custos da produção e maximizar a produção, principalmente a de corte. Olá, bom dia, eu sou o Jefferson. Bom dia, professora Mônica e aos demais colegas. Eu vou falar um pouco sobre a questão dos custos do melhoramento genético. O custo aos pequenos produtores geralmente se resume à adesão de novos espécimes para melhorar o rebanho. Dessa forma, o principal custo está na importação, seja de um espécime de uma raça que já foi melhorado geneticamente no exterior, ou na compra de embriões dessa mesma raça. De modo geral, quando é feita a compra do exemplar, além do custo do próprio exemplar, entra também o custo do transporte, que pode variar bastante, já que é possível fazer essa aquisição por importação ou até mesmo comprando de fazendas próximas, que já trabalham com a raça geneticamente modificada. Já na compra de embriões, além dos custos comuns de compra e transporte, também há o custo com a aclimatação.
Isso se deve porque quando vamos tratar sobre manejo, alimentação, os custos vão se manter praticamente estáveis, comparado ao que era o custo anterior da propriedade, pois o próprio melhoramento genético em caprinos faz com que as variações desse quesito sejam poucas, já que a melhora genética tem como foco o custo-benefício, aumentando a produção sem aumentar drasticamente os custos. O que pode vir a ser um agravante ao produtor é a reestruturação de algumas instalações, para garantir que a melhora genética seja de fato implementada, já que de nada adianta o produtor trazer do exterior um bom embrião ou um bom macho reprodutor, se ele não der as condições para que sejam reimplementadas a reprodução e a multiplicação desses espécimes dentro da sua própria propriedade. E com o avanço da melhora genética dentro do rebanho e a multiplicação dos próprios espécimes, é possível que o produtor pague os custos da primeira compra, quer seja ela de um macho reprodutor ou de embriões, fazendo a multiplicação e vendendo a outros produtores. Fazendo um comparativo, quando é feito o cruzamento entre um macho de uma raça pura e uma fêmea sem raça definida, é gerado um filhote meio sangue, que é ideal para o abate, e que é comercializado por até R$ 300. Já, na transferência de embriões, uma fêmea sem raça definida recebe os embriões originados de um macho e uma fêmea com raça de boa qualidade genética, gerando um animal de raça pura, ideal para a venda genética, que pode ser comercializado por até R$ 4.000. Assim, o produtor consegue sair de uma rotina de caprinocultura voltada somente para a comercialização de carne e pele para produzir genética com comercialização de reprodutores. Desse modo, é ampliado o leque de disponibilidade de ganho dentro da propriedade, pois, além da venda comum de carne e pele, o ganho com a venda de genética é muito maior, e o que torna a propriedade muito mais rentável. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo Thaís e vou falar sobre os pontos positivos e negativos do melhoramento de caprinos. Bom, começando pelos pontos positivos, aqui no Brasil a demanda por carne e leite é crescente e de alta qualidade. A cabra é um animal de pequeno porte e aproximadamente 8 cabras, em média, consomem a mesma quantidade de alimento que uma vaca. Ou seja, são econômicas e também práticas. Um outro ponto é que o melhoramento genético de cabras melhora os índices de ganho de peso e fertilidade, e a criação de caprinos apresenta um rápido retorno econômico, porque os animais testados, eles são colocados à venda, o que aumenta a lucratividade e otimiza os recursos das propriedades de criação. Elas também são importantes para as populações rurais de menor poder aquisitivo, onde a sua exploração tem caráter familiar. E por último, dentre os ruminantes, as cabras apresentam um ciclo reprodutivo mais curto que o das vacas. Quando o ciclo é mais curto, facilita a evolução do rebanho por meio de seleção para o melhoramento genético. Bom, quanto às desvantagens, elas podem ser divididas entre a monta natural, que é a copulação do macho e da fêmea sem nenhuma interferência do ser humano, e a monta controlada, que é quando ocorre o acasalamento programado. As desvantagens da monta natural é que é utilizado um maior número de cabras, e isso dificulta e retarda o melhoramento genético, pois não se tem controle das cobrições. Também não é permitido o controle da fertilidade de machos e fêmeas. No caso destas últimas, quando se observa a falha reprodutiva, que é quando não há prenhez, a estação de monta já terminou. Então pode-se optar por deixar as fêmeas junto às cabras, somente à noite, quando são recolhidos. E na monta controlada, pode ocorrer a falha do mecanismo de transporte do espermatozoide congelado, através da cervice. Pode ocorrer também a redução da longevidade numa alta proporção espermática, como também o choque de temperatura da faixa de 0 graus Celsius. Assim, o sêmen ele deve ser colhido na propriedade e diluído ou transportado resfriado, por uma distância relativamente pequena, existindo um esquema muito bem montado.